Olá pessoal, vamos continuar a segunda parte da nossa aula sobre otimização de Canva utilizando o NPVS do Datamine. Então essa aqui é a nossa segunda aula. Para começar, eu vou começar mostrando para vocês a minha área de trabalho, onde é que eu tenho aqui o NPV instalado. Vou dar um duplo clique para a gente abrir ele. E a primeira coisa que ele vai aparecer para vocês é o seguinte: criar um projeto de single mine, criar um novo projeto de multimina. Nós vamos estar trabalhando aqui 100% com projetos single mines, uma mina só. Aqui embaixo eu tenho a possibilidade de abrir projetos que eu já salvei. Então, quando você for abrir segunda vez esse projeto que você vai salvar agora, você vai olhar ele aqui na lista de projetos que ele tem que já existir. Se não achou, se você der um duplo clique em More Files, você vai conseguir abrir as pastas e verificar. Por exemplo, eu salvei nessa página pós-PPG em 2020. Sempre os arquivos do NPVS tem depois do ponto .npvs, que é o nome do próprio sistema. Se você der um duplo clique, ele vai abrir esse arquivo. Então tá. Eu fechei sem querer aqui. Eu queria criar um projeto com vocês que é o seguinte: Create New Single Mine Project. Selecionei aqui, clique em OK. Ele vai perguntar o nome do projeto. Eu vou nomear o meu dessa forma e acredito que seria bom vocês nomearem da mesma forma. Vou colocar pós, vou colocar PPG 2020, um tracinho e meu nome. Então, beleza. Só uma pergunta, tá vendo aqui, ó? Eu dei o nome do projeto, mas ainda tenho que colocar em qual lugar que ele vai estar sendo alocado. Eu prefiro sempre selecionar. Então, se eu clicar aqui onde é que está essa pastinha, Project Locations, dentro do C2 pontos, ele criou uma pasta para vocês chamada Database. Eu prefiro vir dentro do C2 pontos, essa pasta Database, e selecionar ela. E aí ficou o caminho completo, C2 pontos, Database, PPG em 2020, Felipe Souza. Então, ou seja, o que eu dou de nome do projeto é o que ele adiciona, ele cria uma pasta com esse nome que eu coloquei do projeto e coloca tudo lá dentro. Então, vou clicar aqui em OK, ele vai criar esse projeto para mim. Coisas importantes para a gente se situar aqui no ambiente do Datamine. Esse é o Datamine NPVS. Ele trabalha pouco com imagem e muito com dados, que é o que a gente precisa nesse momento do sequenciamento. Eu tenho 3 partes aqui extremamente importantes para a gente prestar atenção. Sempre vai ter uma planilhinha aqui central, sempre. E essa planilha tem 2 abas. A aba superior, que tem o nome do seu projeto, então se eu tiver com 2 projetos abertos e quiser alternar entre esses projetos, basta eu clicar na outra aba que vai estar aqui, ele vai mudar tudo de um projeto para o outro. Aqui embaixo são as possíveis tabelas que estão dentro desse projeto da aba daqui de cima. Quando eu importar um modelo de blocos, vai estar aqui, Imported Model, depois o modelo econômico, depois o final, depois os pushbacks, depois o sequenciamento de Canva. Isso aqui tudo desse projeto aqui de cima. Então aqui nessa tabelinha vão aparecer os resultados numéricos do que eu estou fazendo. Tudo aqui no meio. Aqui à nossa direita eu tenho um fluxo de trabalho. Esse fluxo de trabalho que está aqui, Import Data, Economic Model, Ultimate Pitch, Pushback, Scheduler, Allocation Flow e o Risk Assessment, tudo isso aqui eu só faço o passo de Ultimate Pitch se eu já tiver feito de modelo econômico, eu só faço de modelo econômico se eu já tiver importado os dados. Então aqui é uma sequência lógica que vocês têm que seguir, não tem como não seguir. Então aqui é o menu das ações que eu vou fazer. Só que nesse lado aqui é só o menu das ações que eu vou fazer? Não. Os diversos relatórios também estão guardados aqui dentro. Onde é que está escrito aqui Optimization, que o meu mouse está parado em cima? É um menu de pull down. Nesse menu de pull down tem 3 coisas muito importantes. Optimization, que são os menus ou ações que eu estou fazendo. Reports, que são os relatórios que eu tenho que exibir. Então, por exemplo, esses mesmos relatórios aqui de baixo, eu consigo ver eles mais detalhados aqui, ou alternar entre um e outro com mais facilidade. E Visualize, eu consigo visualizar os cenários que eu fui gerado em termos de Canva, os blocos que estão dentro, que estão fora, tudo entra aqui dentro. Então, beleza. Do lado aqui que eu tenho direito é o Project Data.
dentro dele aqui, todos os resultados que são gerados em termos de superfície, objeto 3D, tudo vai estar aqui dentro. Tem um monte de outras funcionalidades que eu não vou explicar nesse projeto, principalmente aqui no Project Map, onde é que eu consigo controlar um fluxo de trabalho, mas isso para o projeto simples que a gente vai fazer não importa. A última coisa que eu gostaria de explicar é aqui embaixo, nesse output aqui, porque tudo que a gente for fazendo, eu vou conferir se deu certo, se finalizou, olhando aqui embaixo, nessa região de output. Então vamos começar aqui no Import Data. Quando eu abri a caixinha aqui, apareceu um monte de opções. O nosso modelo que eu passei para vocês já é um modelo nativo Datamine. Então, vou clicar aqui em Datamine Model para mim importar o modelo de blocos que a gente acabou de trabalhar. E aí eu vou ter que ir na pasta onde é que a gente acabou de construir aquele modelo e vou clicar para selecionar o modelo Veredas Code. Quando eu fiz isso, esses aqui são todas as colunas, ou seja, todos os campos que tem naquele modelo. Eu vou clicar nesse botão de nome para mim desselecionar em todos, porque só vai ser importado para dentro do NPVS aqueles campos que eu tiver marcado. Então, eu já estou te falando que vai ser importante para a gente. Teor de sílica, teor de alumínio, teor de ferro. Codificação de rocha vai ser importante. Densidade também vai ser importante. Ainda mais acrescido dos 3 campos que eu vou vender, que é fino, sinter e granulado. Então, esses 3 aqui nós vamos vender. Então, são esses campos que nós vamos importar aqui para dentro do nosso modelo. Cliquei em OK. Ele está fazendo a leitura do modelo e está pedindo para mim classificar esses campos. Concorda comigo que teores são atributos dos blocos? Características deles, então os 3 de teores, eu vou vir aqui e selecionar como atributo. Então, os 3 estão trabalhando como atributos. Vou pegar aqui o fino toneladas. Concorda que ele é um dos produtos que eu tenho para vender? Então, vou selecionar fino, sinter e granulado, os 3 como produto. Então, estão todos aqui caracterizados direitinho. Rocha, eu vou selecionar aqui Rock Type, porque é importante para ele e vai ser uma das primeiras coisas que ele vai me perguntar onde é que está o campo Rock Type. E eu já mapeei ele. Densidade, o campo tipo Density. Pronto, são esses os dados que nós vamos importar e trabalhar aqui dentro do Datamine. Vou clicar em avançar. Tipo de dado é massa. Então, fino, sinter e granulado, os 3 são de massa. Sílica é em percentual, alumínio em percentual, ferro também em percentual. Então, os 3 primeiros como massa, os 3 últimos como percentual, confere se codificou certinho aí e pode clicar aqui embaixo em avançar. Como que é a massa que sai desse produto seu? Sempre em toneladas. Então, vou substituir aqui, eu vou literalmente escrever tones para todos. Esse aqui pode deixar, porque depois a gente vai fazer um arranjo em cima dele. O nome que eu vou escrever, eu posso colocar qualquer unidade aqui. Unidades Felipe, unidades... qualquer unidade. É só para aparecer no relatório. Eu posso inventar a unidade que eu quiser. Então, lá na frente a gente vai resolver um pouquinho mais sobre isso. Então, coloquei tonos nos primeiros, clico em avançar. Aqui tem o Default Density. Vou colocar aqui uma densidade padrão de 3. Isso é, se tiver algum bloco que não tiver densidade atribuída nele, mas todos têm densidade atribuída, ele vai substituir pelo valor de 3. Clico em concluir. Aqui embaixo o que ele está fazendo, está vendo? Escaneando, agora ele escreveu pronto, o scanner. Essa janelinha aqui é extremamente importante para o trabalho de vocês. Lembra que eu falei que tinha de diferença lá atrás, que vocês iam considerar pilha gerador de finos? Eu tenho que considerar aqui quais são as rochas que são candidatas a serem minérios. Então aqui em estéreo ele já é o Westel. No nosso caso aqui agora, nós vamos setar a pilha como Westel, mas vocês vão setar no trabalho de vocês ela como OR. No nosso trabalho de agora, só rico e pobre são OR. No trabalho de vocês, pilha, rico e pobre, os 3 vão ser trabalhados como minério. Clique em OK. Aqui embaixo a gente vai ver aqui, ó, importando o modelo de blocos 22, 31, 40%, 50%. Então ele está pensando aqui. Deixar ele terminar.
Então a gente já pode perceber que assim que eu realizei a importação, aqui o Datamine Import Model sumiu. Não tem como eu clicar mais. Isso é um problema que eu tenho que ter no sistema. Se você importou errado, não era aquele modelo que você queria importar, eu tenho que começar um novo projeto e importar ele de novo. Mas aí nós vamos voltar aqui, ó, onde é que estava escrito pós-ppg no nosso projeto, modelo importado. Aqui tem o nome do modelo que a gente importou, a hora que a gente fez isso, o número de células que eu tenho em X, em Y e em Z, os campos que ele importou, estatística global, ou seja, em termos de tonelagem, o que eu tenho? Eu tenho 175 milhões de minério e 6,9 bilhões de estéreo. A quantidade de estéreo nesse modelo nosso é muito maior. Então a gente tem 175 aqui. Desses 175, a gente vai acompanhar quantos milhões é viável economicamente e quantos por cento não são. E aqui os tipos que a gente importou. Rico, pobre, estéreo e pilha. Só observando uma coisa, no projeto seus, pilha, que está marcado aqui como estéreo, vai entrar como minério. Então esses 175 aqui, mais 27, vai dar mais ou menos 202, 203 milhões de toneladas no projeto seus. Então a gente consegue ter essa ideia de cabeça assim, mais ou menos. Então tá, eu quero dar sequência ao meu modelo. Então eu saí do Import Data, vou abrir aqui essa aba de Economic Model. Tenho a primeira opção, sempre primeiro Settings, ou seja, configurações. Aqui, a primeira aba que está marcada para a gente é de opções. Eu tenho opção de escrever os custos ou já vir numa célula com todos os valores prontos para ele só tomar a decisão. O trabalho que vocês fizeram bidimensional no Excel de cada final, quando a gente criou o Value Model, dentro daquele lugar já tinha o valor bruto da receita ou do prejuízo daquele bloco. Se eu tivesse importado um modelo com aquele valor, eu ia usar o Profit Model. Como eu ainda vou fornecer os dados para ele de custo, de recuperação e tudo mais, é o Cost Model. Abaixo disso aqui tem aqui, ó, Data Scheduling and Report. Isso aqui é extremamente importante. Por padrão, ele vai fazer relatório por produto. No nosso caso, nós vamos fazer relatório por atributos e org type, porque eu quero ver teor, e quero controlar teor. Para o minério de ferro isso é extremamente importante. E o waste types. Então esses dois aqui vão ficarem marcados. Quando eu vou para a segunda aba aqui de prices, eu tenho as linhas de tudo que eu configurei quando eu importei como produto. Então toda vez quando eu importo uma coisa como produto, ele vem parar aqui em prices. Então eu tenho finos tonelagem, sinter tonelagem e granulado tonelagem. Eu coloquei o preço de venda de todos na casa de $70. E o custo de venda, ou seja, para transportar, para colocar para o meu cliente, de $18 por tonelada. Esse é aquele mesmo selling cost que apareceu para a gente quando a gente estava calculando o teor de corte. Então, aqui é isso que ele faz. Aqui embaixo eu tenho na configuração alguns jeitos de avaliar se esse bloco vai ser tirado ou não. Nesses três diferentes que eu tenho aqui embaixo marcado, vou passar o mouse aqui, ó, soma dos teores, todos os teores, os três principais são esses três primeiros aqui. Esse primeiro está escrito, a parcela do retorno que eu tenho de dinheiro, de revenue, excede o custo de reabilitação e o custo de lavra. É exatamente o que a gente fez. Se o que eu tenho de receita é maior do que o somatório dos custos, ele é considerado como minério e é lavrado. Ótimo. Eu tenho uma segunda opção, somar todos os teores, e se eles forem maiores do que a soma dos teores dividido pelo cutoff maior do que 1, ele é lavrado. Isso funciona muito bem. Então, por exemplo, eu tenho aqui a rota fino, sinter e granulado. Se em finos ele excede 10 vezes o que precisa do teor de corte, e o sinter não, e o granulado também não, mas esse aqui, o finos, 10 vezes paga todos os outros, se ele pagar todos os outros, ele sai, para você isso está ótimo, você marca a segunda. Agora não, você fala assim para mim, não, todas essas rotas aqui têm que ser lucrativas, ou seja, todos os teores têm que ser maior do que os seus teores de corte. Aí você vem e marca essa aqui.
Qualquer teor é maior do que o seu teor de corte, essa é a quarta opção. Mas nós vamos trabalhar com essa aqui, que é a parcela de receita excede o custo de reabilitação. Isso aqui ainda mais porque a gente está fazendo uma adaptação dentro do sistema, que é vender produto e não vender a grama do ouro, como a gente faz no ouro, por exemplo. Esse aqui é o melhor jeito da gente poder trabalhar. Então aqui eu configurei como que ele trabalha. Na segunda aba eu estou configurando os custos e o preço e como que ele trabalha com o conceito de minério. Terceira aba, de mining. No PowerPoint que eu coloquei para vocês, se vocês observarem aqui, deixa eu... e só uma coisa, esqueci de agradecer novamente a Datamining pela parceria, e aí novamente com o nosso agradecimento ao FOP. Eu coloquei aqui custo de beneficiamento de lavra, rocha rica e rocha pobre, 2.2. Se eu for lavrar pilha de estéreo, 4 vezes mais, e a lavra do estéreo também, eu vou colocar 4 vezes mais nesse 8.8 aqui. Eu vou corrigir isso. Só voltar para... Nossa, isso. Então tá, vou colocar 2.2 toneladas por unidade de dinheiro. Então ficou aqui para a gente com custo de 2.2. Aqui eu tenho como considerar Mine Dilution, 0. E Mine Recovery eu vou colocar 100%. A recuperação de lavra é 100%. O que é diferente do que está sendo colocado aqui. Porque olha assim, ó, recuperação de lavra, 100% de diluição 0. Foi isso que a gente colocou lá no formulário. Só que a gente vai colocar uma outra recuperação que é da usina, que a gente vai fazer ela daqui a pouquinho. Então, por enquanto, é só isso aqui que a gente está trabalhando. Então, nós vamos passar da aba de mining para a aba que observa rico, pobre e estéreo. Os 3 tipos de produto que eu falei que eu tinha, aliás, de rock types. Então, aqui, no rock type rico, primeira coisa que tem, mining CAF. O que é? Cost Adjustment Factor. Então, ou seja, o que eu configurei na aba anterior de mining, o custo de 2.2 aqui, se eu falo que o fator de ajuste dele para a rocha rica é de 1, ou seja, ajuste nenhum. Ajuste nenhum. Então, ou seja, que esse fator de 1 multiplicado por 2.2 é 2. E um custo adicional de reabilitação ambiental eu não coloquei aqui. Deixei zerado. Aqui embaixo eu coloco o método de processamento. Se você clicar aqui no New Insert, vai abrir uma caixinha vazia. Você vai digitar processo PROC rico, ou seja, processo de beneficiamento do rico. Logo em sequência tem a caixinha aqui embaixo de parâmetros. Você vai clicar nela. Tem 3 abas. A primeira aba referente aos custos, a segunda os produtos que eu tenho. Lembrando, isso aqui é o rico. Então, conforme a gente colocou no nosso slide aqui, ó, custo de beneficiamento rocha rica e rocha pobre, 3.85. Então, é esse aqui que a gente vai ter que voltar e configurar. Então, por isso que eu pus 3.85 aqui no custo de processamento. Eu tenho aqui os 3 produtos que a rocha rica pode brilhar. Finos, sinter ou granulado. Mas lembra, eu coloquei aqui pra gente que rocha rica só pode dar sinter e granulado. Então, automaticamente aqui, nesse campinho aqui de recuperação, ou seja, quanto que eu recupero do que tem ali dentro, vai ser 0%. Eu deixo selecionado fração 0, então não recupero nada. Segunda aba, sinter tonelada. Eu não deixei fração, eu vim cá em fórmula. Então, eu cliquei aqui embaixo em fórmula e cliquei aqui em edit fórmula. O que eu coloquei aqui? Eu escrevi 0.9 vezes teor de ferro dividido por 65. Isso aqui é aquela fórmula clássica do tratamento de minérios. Então, o tratamento de minérios aparece aqui para a gente como uma coisa importante? Aparece. A fórmula clássica, aquela lá que seria recuperação metalúrgica, cadê aqui? Recuperação metalúrgica, vezes o teor alimentado dividido pelo concentrado, me dá a minha recuperação máxima. E aqui, 0.9. O teor do concentrado alvo te dei de 65. Então, automaticamente, para a gente aqui, vira o 0.9
O teor de ferro, você vai dar um duplo clique aqui para jogar ele para cá e dividir por 0,65. Checa a fórmula, não deu nenhum erro, tá certo, clique em OK. Em granulado tonelagem vai ser a mesma coisa, você vai repetir a mesma fórmula nos dois. Pode dar pausa aí no vídeo e repetir isso. Porque, ou seja, eu tenho uma perda de massa, do que entra para mim na usina de beneficiamento, eu não consigo recuperar tudo. Então, por isso que eu tenho que fazer uma recuperação máxima. E é de acordo com essa fórmula do tratamento de minérios. Quem não é engenheiro de minas provavelmente boiou nessa fórmula. Mas é uma fórmula que o engenheiro de minas tem que saber. Então, quem está trabalhando no processamento mineral tem que voltar no livro de tratamento de minérios, dar uma olhada de como que ela é deduzida, porque não é o escopo da nossa disciplina deduzir ela e nem faz parte da ementa. Então, corre lá e dá uma olhada nisso. Então, para o rico, a gente já configurou custo 3,85, não gera nada de finos. A recuperação eu coloquei em função de fórmula, tanto para o sinter quanto para o granulado. Ok? Beleza. Mesma coisa para o pobre. Mudei de aba aqui, fui para a aba pobre. O Minecraft dele vai ser de 1, eu não mudo. Vou clicar aqui em New, assim, adicionar o processamento pobre. Clicar em parâmetros. O custo dele é de 3,85. Dessa vez, ele pega e coloca as coisas para dentro do finos. Eu não tenho sinter e granulado, o pobre é invertido, lembra? Eu só tenho finos dentro dele. E vai ser a mesma fórmula de recuperação máxima que eu utilizei para os anteriores. Então tá aí, certinho. Mesma configuração anterior. O que vai ter de diferente no trabalho de vocês, que vai aparecer aqui, a pilha, não como estéreo, mas como uma aba para a gente poder colocar minério dentro dela. Então não adianta você tentar aproveitar o mesmo projeto que você está fazendo junto comigo, sem importar o modelo tudo de novo. Por quê? Olha como que é uma aba de um produto que é considerado minério e de como que ele é considerado estéreo. É diferente. No que vem como minério, eu tenho como colocar processamento dentro dele. Então você vai ter que importar de novo. E a sua pilha vai ter que vir aqui com a rota de processamento, que você vai ter que colocar ela igual a gente configurou do sinter, do pobre. Então a pilha vai configurar semelhante ao do pobre. Terminamos os minérios, vamos partir para os estéreos. Lembra que eu falei que o custo deles é de 8,8? Então o fator de ajuste vai ter que ser de 4. 4 vezes 8,8, 2,2 dá um custo de lavra de 8,8. Putz, agora que eu vi que eu não tinha desmarcado aqui a aba, eu vou voltar tudo de novo aqui na aula, porque eu não tinha mostrado aqui para vocês. Então tá. Voltando aqui na configuração do rico, só para mostrar de novo, 3,85. O sinter tonelada aqui, o que eu coloquei dentro da fórmula, desculpa por eu não ter mostrado antes, foi falha minha. Edit fórmula, ficou recuperação metalúrgica vezes o teor de ferro dividido por 65, e aqui asterisco é multiplicação e barra é divisão. Clique em OK. Vou repetir a mesma coisa para o granulado, vou reexplicar porque eu não sei em que ponto que eu parei. 0,9, de novo igual, multiplicado pelo teor de ferro, multiplicado por 0, pelo 65. Isso aqui que é aquela fórmula que eu falei que é clássica do tratamento de minérios. Vou repetir a mesma coisa aqui para o pobre, só que o custo dele vai entrar aqui por 3,85, igual a gente combinou. Só que dessa vez o pobre gera tudo de finos e gera nada de granulado. Aí eu vou vir aqui no For, selecionar a fórmula, Edit Fórmula, vai ser a mesma coisa do anterior. Recuperação metalúrgica vezes o teor dividido por 65. Por que eu coloco essa fórmula? Porque a cada bloco diferente, ele vai pegar uma recuperação máxima de acordo com o teor que aquele bloco tem. Então, desse jeito, o bloco com maior teor, eu recupero mais massa, o bloco com menor teor, eu recupero menos massa. O que acontece literalmente na usina de beneficiamento é isso. Então, a configuração aí está posta. Agora sim que eu tenho o estéreo aqui, mostrando na questão de 4. Então, ou seja, 4 vezes o 2,2 dá 8,8, que é o custo que eu coloquei lá. Então, está certinho aqui. E a mesma coisa acontece para a pilha, que o custo de lavra dela também vai ser mais caro. E só atento quando você for fazer a pilha
como rota de processamento, ou seja, como minério, vai aparecer aqui embaixo as opções para configurar minério, igual aqui embaixo, no pobre, só que o custo da pilha é mais alto do que o processamento do pobre e do rico. Só ficar atento para isso que está lá na tabela, para ficar certinho. E a última aba aqui, de Adjustments, de acordo com a cota, eu consigo fazer os custos variarem. Só que a gente não vai mexer com isso por enquanto. Então, clique em OK. Tudo certo. Tem a segunda opção aqui de Check Values. Ela é muito boa de ser usada quando eu estou trabalhando com mineral de metal contido, porque eu consigo verificar os teores de corte. Como eu estou trabalhando com mineral minério, ele não consegue fazer essas contas para a gente. Então, eu vou direto aqui no executar, essa terceira opção aqui do Run. E aqui embaixo, que tá vendo, ó, Creating Economic Model, 19, 24, 30%, ele está pensando aqui, 34%, e aí ele vai. Beleza. E aqui é a última aba de Economic Model, o resumo de tudo que ele criou para mim. A quantidade de massa, teores, mínimos e máximos, tudo feito aqui dentro. Então, ou seja, fazendo um paralelo com a tabelinha do Excel que vocês fizeram, aqui nesse momento, quando eu cliquei e mandei executar Economic Model, ele criou aquele conjunto de células que era o Economic Model, o Value Model que a gente fez lá naquela abinha do Excel lá. Agora, nessa aqui de Ultimate Pitch, eu vou abrir ela, que é o próximo passo. Vou clicar aqui em Settings. Ele vai abrir as opções que eu tenho sobre otimização. Tem aqui a primeira aba, que é a aba de Time, onde é que esses 10% aqui, aquela aula que a gente viu sobre custo ponderado de capital. Lembra? Para isso aqui que ela serve, para mim vir cá e fazer a comparação justa entre os diferentes tipos de empreendimento. Então, tá com dúvida, volta lá naquela aula, porque ela é importante para a gente. Aqui embaixo, a taxa que ele vai considerar de output, ou seja, de saída de produção, 1 milhão de toneladas por 365 dias. Segunda aba de Ultimate Pitch é o jeito como ele trabalha. No nosso curso aqui, a gente viu só maximização do valor presente líquido, que é o algoritmo de Last-Grossman. O objetivo dele é maximizar a grana. Tinha como eu vim aqui maximizar, ou seja, pegar o máximo que eu tenho de recurso. Então, ou seja, o que eu tenho de material, eu quero saber qual que é a cava que eu pego tudo. Tem como eu trabalhar nessa segunda opção. Mas o nosso projetinho aqui, a gente está fazendo otimização por Last-Grossman. Então a gente vai deixar isso aqui marcado. Sequenciamento. Isso aqui, lembra no trabalho de vocês que eu coloquei uma aba, que é uma de 100% do preço, uma de 75% e uma de 120%, que, ou seja, eu mudei só o preço de venda e o tamanho da cava muda? É isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer o máximo valor de incremento de 100%, então, ou seja, em vez de ir até a cava de 120 igual a gente foi, a gente vai só até a cava de 100. E ele vai aumentar essas cavos de 1 em 1%. Então ele vai fazer cavo com 1% do preço, 2, 3, 4, 5. Não quer dizer que 1% do preço vai dar cava. E a gente vai começar a ver a quantidade mínima do preço que ele consegue construir uma cava para a gente. Vou deixar marcado aqui, Optimize NPV. Terceira aba de Slopes. Aqui eu consigo controlar os ângulos de talude, o ângulo da face das cavas. Se você selecionar o que vem aqui por padrão, One Global Region, clicar em Parâmetros, eu tenho Azimuth 0, Slope 45. O que significa esse Azimuth 0? Concorda que para mim o norte é o meu azimuth principal? Se eu andar 90 graus em relação a ele, eu faço um eixo de 90. Então, se eu colocasse aqui o azimuth em vez de 0, um azimuth de 90, significava que de 0 até 90 ia ser esse ângulo de 45 graus. Aí eu vou colocar aqui até 360. Até o final seria um ângulo de 40 graus. Então ele fica mais suave de 90 para baixo até completar esse 360 aqui. Mas do jeito que a gente vai fazer, eu vou deixar somente a fração de cima
E vou colocar aqui como 0, que 0 é a mesma coisa de 360, como se ele rodasse a cava inteira, todas as regiões, e colocasse um ângulo de 45 graus. Então cliquei em OK. Quarta aba aqui de opções. Isso aqui eu consigo configurar. Ah, não, se eu já tenho um pedaço da topografia, ou seja, já fiz algum avanço de lavra, eu otimizo abaixo daquele avanço de lavra. Aqui, Pitch Limits. Ah, não, eu configurei e coloquei um limite do DNPM que você não pode extrapolar ele, porque a lei não deixa você lavrar além daquele limite. Eu configuro esse limite aqui. Inclusive, o treinamento padrão que veio no Datamine para vocês usa essa parte aqui. Mas por que eu não usei o padrão? Porque ele trabalha com cobre e ouro, e eu queria trabalhar com um depósito de minério de ferro. Então, essas configurações aqui são o que a gente vai fazer. Então, o que a gente considerou? 10% da taxa anual de desconto, lavrando 1 milhão de toneladas por ano, pedir para ele fazer a capa final usando o Less Grossman, fazer os pushbacks, os avanços de 1% até 100%, deixei o padrão de 45 graus na inclinação do ângulo de talude. Feito isso, clique em OK. Pode mandar executar. Aqui no output, vocês estão vendo ele começando a trabalhar. Então, ele vai passando por todas as fases. Fase 1, fase 2, fase 3. E vai criando os avanços que a gente precisa aqui. Então, ele veio aqui, terminou para a gente a questão da otimização. Então, ele gerou aqui no Lasted Report. Eu tenho LG Phases Report. Tenho aqui a codificação de cada uma das cavas e os fatores. Aqui, observe só um negócio. Ele foi de 1 para 5%, porque 1%, 2%, 3%, 4% não alterou em nada a cava. Então ele resume, coloca já o que dá para colocar mesmo. E só observa o seguinte, eu tenho aqui na linha 9, está escrito Incremental Data. Aqui embaixo, Cumulative Data no 111. Provavelmente um de vocês não apareceu Cumulative. Então, ou seja, só apareceu o dado incremental e eu vou mostrar para vocês a diferença do que é incremental e do que é cumulativo. Só que primeiro, antes que eu me esqueça, eu vou configurar para aparecer o cumulativo. Então, eu vou clicar em Tools, Report Options, Standard Report and Template. Eu vou marcar aqui Cumulative Data e vou clicar em OK. Só que vocês vão ver que o relatório seus não vai alterar. Então, vou ter que gerar ele de novo. Para gerar de novo, eu vou vir aqui em Optimization. Aqui no cantinho onde é que meu mouse está parado, tem a segunda opção de Reports. Tem essa aqui, ó, LG Phases. Quando você fizer isso, aí sim ele vai lá na linha 111 e vai gerar o acumulado. Qual que é a diferença do incremental e do acumulado? Vamos aqui, ó, quantidade de rochas dentro da cava. Aqui 9 milhões, aqui só 89 no PIT 2. No PIT 3 aumentou 1.8. O que significa? Quando eu coloco aqui no incremental, significa dentro da cava 1 tem isso, dentro da cava 2 tem isso. Agora, se eu quiser saber o que tem dentro da cava 1 e 2, eu vou lá no cumulativo. E aí eu tenho tudo da cava 1 e 2. Tanto que você vê que vai só aumentando direto esses produtos que estão aqui. Então, vai só acumulando lá embaixo, aqui separado, e lá embaixo no incremental. Tá, para a gente ver isso aqui no formato de tabela, é ruim de ver e eu concordo. Vamos arrumar um jeito mais inteligente para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Aqui em cima, do lado de onde está escrito LG Phase Report, tem aqui ó, um chart, Add Chart. Eu vou clicar aqui para adicionar um gráfico. Ele já pegou aqui NPV, estéreo. Eu não configurei, eu quero configurar as coisas que eu quero colocar aqui. Então eu vou clicar aqui ó, em Chart Variables, esse, como se fosse um topetinho aqui azul. Eu clico nele, eu consigo ver todas as variáveis que tem dentro do meu sistema. Eu vou remover todos, que eu mesmo quero colocar e visualizar as coisas do jeito que eu gosto. Então aqui, ó, quando eu clico em LG Phase Report, incremental data e cumulative data, se não estiver aparecendo cumulativo, significa que você não foi lá e alterou. Quando eu fui lá em Options, Report Options. Só depois que a gente altera lá para o cumulativo e manda rodar de novo que aparece cumulativo aqui. Então eu vou querer ver a quantidade de minério rico que eu tenho, quantidade de minério pobre e a quantidade de estéreo acumulado.
Vou clicar em OK. Aí eu tô vendo que quanto maior a cava fica, isso aí vocês viram no exercício do Excel, eu tô pegando mais rico, tô pegando mais pobre e tô pegando mais minério estéreo. E aqui, o que está marcando de estéreo azul é esse aqui. O que eu estou marcando de rico, que é o vermelho, esse aqui. Então, ou seja, eu tenho muito mais minério dentro da minha cava do que estéreo propriamente dito. Só que eu quero saber, se eu olhar só para isso aqui, vale a pena eu chegar até a última cava, lavrar ela até aqui, porque eu estou pegando a maior quantidade de minério possível. Só que eu vou voltar aqui no Chart Variables, colocar aqui, abrir aqui de novo, Cumulative Data, e vou no NPV e clicar em adicionar. E clique em OK de novo. Agora ele adicionou aqui o valor econômico. Olha só um negócio aqui para mim. Entre a cava mais ou menos 20 e 23, eu não estou tendo variação praticamente nenhuma de grana. O NPV, o valor, o retorno econômico que esse empreendimento me gera, não está aumentando. Então, por mais que eu vou vir aqui e pegue mais minério, por análise de NPV, não vale a pena eu pegar uma cava maior do que essa. E aí vem a pergunta, então tá, qual que é a cava que vale a pena você vir aqui e trabalhar com ela? Eu analisando, eu peguei e escolhi, e aí eu vou lá no Cumulative Data, eu gosto de ver aqui nos dados aqui, ó. Lembrando que eu tenho NPV na coluna aí. Depois que passou, no meu caso, se escolher do PIT 20, eu achei que o aumento em termos de valor econômico ficou bem pequeno em detrimento do aumento que eu tive, e aí eu já vou pegar rico, pobre e estéreo, no aumento que eu tive desses aqui, de rico, pobre e estéreo, que eles começam a aumentar muito mais e não me geram valor econômico nenhum, porque de 3 passa para 4, aqui de 28 saltou para 30, ou seja, eu tenho um aumento de custo e de vida útil que não compensa. Então eu escolhi como minha nova cava final esse PIT 20. Tá, você escolheu esse PIT 20, mas eu quero ver o que esse PIT 20 significa na realidade. Então eu vou olhar para o menu à nossa esquerda, onde é que está aqui Project Data. Clico no mais para abrir pós-ppgen. Vai abrir para mim modos e surfaces, eu vou clicar em surfaces e vou clicar aqui em pushback 3, botão direito. Ao de vocês não deve ter shadow nem optimizer ainda, só pushback. Mas é normal. É porque vocês ainda não executaram, eu já executei nesse projeto só para ter certeza que tudo ia vir direitinho. Então, primeiro, eu cliquei para selecionar a palavra pushback, ele ficou marcado de azul. Cliquei com o botão direito, apareceu um menu e foi na opção de View. Dentro dessa opção de View aqui, ele abriu um menu aqui em cima, onde se eu der Play Start Animation, ele vai me mostrar aqui, ó, Pitch 2, Pitch 3, o que vai acontecendo, tá vendo aqui que está alterando, à medida que eu estou avançando nos pits. Então eu estou criando cavas aqui dentro. Então eu estou vendo o que ele pensou, o que ele sequenciou aqui, a partir desses avanços de pushback. Isso aqui eu fiz só para a gente poder dar uma visualizada no que está acontecendo. Então, na verdade, quando eu fiz isso, desculpa, o de vocês é Optimize, isso, Optimize Pits 2, o que apareceu no de vocês foi Optimize Pits 2. Show All Surfaces, agora sim que a gente vai conseguir visualizar. Ele vai pensar um pouquinho aqui. Agora sim, eu fiz confusão sobre o que ia aparecer para vocês é Optimize Pits. E aqui quando eu aperto o play, aí sim, que ele vai mostrando todas as cavinhas que vão avançando aqui, de pouquinho em pouquinho. E aí eu vou dar uma avançada aqui, só para a gente ver mais rápido o que ele vai fazer, né? Vai ter esses avanços aqui, que são o nosso sequenciamento. Quando eu virei e escolhi o pitch do código 20,
Eu vou clicar aqui no combo boxzinho, a gente poder visualizar ele. Não é esse de 30, é outro perto, mas não é esse. Opa, selecionando errado aqui. Vamos selecionando aqui pelo teclado que vai dar mais certo. Dá um pause aqui antes de selecionar. Agora sim vai dar. Então esse pitch aqui de 20 é o pitch que a gente utilizou e vai selecionar para a cava final. Para fechar essa visualização, só clicar aqui no close, ele fecha e vai voltar para aquele gráfico que a gente estava anterior. Não vou usar mais o gráfico, vou clicar aqui no close, aqui no cantinho, voltou para a tabela, que é o que a gente vai utilizar agora. Então a gente estava trabalhando aqui no menu de Optimization, aqui nesse Ultimate Pitch. Eu vou para o próximo agora de Pushbacks. O que eu vou fazer? Eu tenho como informar para ele, falar assim, olha, a minha cava final é aquela mesmo que eu vou sequenciar. Ou não, eu fiz uma análise de NPV e movimentação e não quero que aquela minha cava final seja minha cava real, porque eu movimento muito mais material e não tenho ganho nenhum em termos disso. Provavelmente, a análise que vocês vão fazer no trabalho vai modificar, porque lembra, eu adicionei o material da pilha, então vocês vão ter que pegar a região ali do NPV, onde é que já tem um patamar estabelecido, e selecionar um novo ponto. Ah, eu estou em dúvida do ponto que eu vou selecionar. Pegando qualquer ponto na entrada daquele patamar, é essa a ideia. Não precisa de ficar extremamente precioso. Então, marquei aqui Pitch Shell Phase número 20, que foi o que a gente escolheu. Alterei o máximo número de pushbacks para 10. Largura de controle, eu tenho como configurar a largura de controle da cava. Eu não gosto de mexer com isso, porque tem um trabalho de graduação da UFMG que um colega meu conseguiu comprovar que ele pega e constrói a cava. Então, essa parte aqui do fundo do bico, o software constrói. Só que muitas vezes esse bico aqui de baixo, ele pode ter sido afundado para pegar um pedacinho de minério que está aqui no fundo. Só que você coloca uma largura de cava de 50, por exemplo, ele vai subindo, subindo, subindo. Deu a largura de 50 metros, ele corta. Então, ou seja, para pegar um pedacinho de minério só aqui no fundo, ele ia pegar um pedaço aqui de estéreo. Então, muitas vezes, aquele fundo seu de cava pode estar aprofundando para pegar só estéreo e não para pegar minério. Então, é um perigo. Então, terceira aba aqui de Size Control, eu coloquei Total Ore 4 milhões de toneladas. Por que eu coloquei Total Ore na casa de 4 milhões de toneladas? Eu sei mais ou menos que eu tenho, acho que 30 milhões de toneladas, mais ou menos isso, e quero que ele dê no máximo 10 anos, 10 pushbacks. Então, por isso que foi 4 aqui, milhões de toneladas, e a quantidade máxima de pushback de 10. Então, assim, para ele ficar no máximo perto de 10 mesmo. Então foi por isso que eu coloquei aquele valor de 4 milhões aqui, sabendo que eu tenho mais ou menos 30 para não poder passar. Clique em OK, mando executar. Ele vai gerar os pushbacks, deram 9 pushbacks, certinho. Como eu coloquei, sabendo, aqui ó, total hora que eu tenho, somando rico e pobre, dá mais ou menos 32, igual eu falei com vocês, que eu já tinha decorado do relatório anterior que eu tinha olhado. Então eu olhei quando eu escolhi a cava 20, ali eu já sabia mais ou menos a quantidade de minério, decorei, sabendo que eu queria mais ou menos 10 pushbacks no máximo, perto daquilo, eu peguei e coloquei a taxa de 4 milhões, que eu saberia que ficaria próximo de 10 pushbacks ali no total. E só observa uma coisa aqui, ó. Teve pushback que ele tirou 1 milhão, outro que ele tirou 7, outro que ele tirou 2, outro que ele tirou 4. Isso por quê? Igual eu expliquei no vídeo lá de cava final. Ele vai descendo, ele só constrói pushback quando tem viabilidade econômica. Então, por exemplo, aqui nesse de 7 milhões, ele tentou construir mais ou menos na casa de 4, que era o que dava para cada um dividindo. Só que ele foi descendo, 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 para ele encontrar mais minério, ele teve que abrir muito e pegar muito mais rocha.
Então, por ele ter que pegar mais rocha, ele ficou com movimentação total maior. Então, esse aqui são os nossos pushbacks. Com o pushback, que eu chego na última aba, que é a mais importante para a gente. Eu conversei com vocês e expliquei que a otimização de cava passa por duas etapas importantíssimas. Uma primeiro, que é aqui no Ultimate Pitch, que eu selecionei aqui maximizar cash flow. Então, ou seja, é nessa primeira etapa aqui, até a etapa de construção do pushback, eu estou preocupado em maximizar a quantidade de dinheiro. O que não vai acontecer aqui no sequenciamento. No sequenciamento, eu quero dar a condição para quem está trabalhando ter teor constante, movimentação de massa constante. Então, por isso, eu coloquei esses valores aqui dentro. Ok, senhores? E aí, eu quero voltar antes da sequência aqui e mostrar... Ah, não coloquei aqui dentro. Não coloquei. Eu vou colocar para vocês uma tabelinha que eu vou mandar alguns outros valores que a gente vai precisar, que a gente vai usar aqui no nosso pequeno projeto. Quais valores são esses? Aqui no sequenciamento, que é de curto prazo, ou seja, eu vou determinar essa cava final minha, que tem com 32 milhões de toneladas de minério, mais ou menos, eu vou determinar o que vai ser lavrado no ano 1, o que vai ser lavrado no ano 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Isso que eu faço aqui no Scheduler. Então, eu vou clicar em Settings. A primeira coisa que eu vou colocar, a gente tem que separar, que eu tenho essa primeira aba de Time e essa segunda aba aqui de Targets. Você vai pegar como uma conclusão natural que algumas configurações que eu faço em Time podem ser feitas em Targets, mas tem uma diferença estrutural monstra. O que está nessa primeira aba de Time aqui, ele vai cumprir no sequenciamento. Ele tenta cumprir. Na de Target, pode ser que ele cumpra. Ele vai fazer tudo para cumprir. Se ele não cumprir, ele vai chegar o mais perto do que eu pedi possível. Então eu vou colocar aqui nesse que ele é obrigado a cumprir. Eu vou clicar em Add. Selecionar Rock, ou seja, minério mais estéreo, tudo que é movimentado. E vou escrever aqui os 3 milhões de toneladas. Por que isso aqui eu não posso sair? Porque eu estou te falando que na minha operação eu tenho uma quantidade de frota que só dá conta de movimentar em um ano 3 milhões de toneladas. Ele não dá conta de movimentar mais. Então isso aqui eu vou entrar com clique em OK e aí vai aparecer isso aqui, já certinho setado nesse formulário. Então ele vai cumprir 3 milhões. Agora, na segunda aba de Targets, o de vocês provavelmente está só com esse aqui de Strip. E eu vou deixar tudo desmarcado para a gente ver as diferenças que estão acontecendo aos poucos. Então, configurei só o Hard Constraint, vou clicar em OK e vou mandar ele otimizar. Então, ele vai ficar aqui, vai tentar gerar a cava, vai construir. Ótimo, ele terminou aqui para a gente. O que aconteceu? Ele conseguiu gerar aqui, ó, aqui no output, para 13 anos, deu tudo ok, tudo certinho. E ele já colocou o relatório aqui na tabelinha do Excel. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, até o nosso ano 13 aqui. Se eu der uma olhada, ele cumpriu aqui direitinho a movimentação de rocha. Então, ou seja, eu atendi o que a usina me pede. Aliás, o que a operação de lavra me pede. Ele foi bem perto do que eu pedi, mais ou menos 3 milhões de toneladas. Um pouquinho, 299 aqui, mas é 3. Mas vamos avaliar o que ele fez aqui, com a quantidade de minério rico e pobre. Até que a quantidade de minério rico teve uma quantidade mais ou menos parecida, só que a quantidade de minério pobre aqui não está estacionalizada. Então eu tenho que dar um jeito de configurar isso para que isso aqui fique melhor, mais estacionalizadozinho. O que eu fiz para isso? Eu vim aqui em Scheduler, Settings, segunda aba de Targets, cliquei em adicionar, apareceu uma aba como esse labelzinho aqui. Eu escrevi minério, tem 2 bullet points aqui, taxa por ano e razão, divisão. Se eu quiser dividir algum dos dois valores, eu vou usar esse segundo aqui de divisão, que a gente vai usar na segunda opção. Então, nesse primeiro, como é só uma taxa por ano, então eu quero somar a quantidade de minério rico e minério pobre.
Se eu clicar e coloquei 1 aqui na frente delas, ou seja, significa que eu estou somando. Então, quando eu coloco aqui 1 na primeira coluna, que é do numerador, eu vou clicar aqui em Display. Significa que eu estou fazendo essa fórmula aqui, ó. Rico mais pobre. É isso que eu estou fazendo. Então, eu estou somando a quantidade de rico mais a quantidade de pobre por ano, taxa por ano. E aqui embaixo, eu estou fazendo os valores que isso aqui tem que dar. O meu alvo são 2,5 milhões. Eu estou falando que minha usina de beneficiamento trabalha com 2,5 milhões de toneladas por ano. No mínimo, eu vou processar 2,4 e no máximo eu vou processar 3,2. Isso vale em todos os anos? Quando eu coloco aqui para terminar no ano 100, é um código para ele varrer em todos os anos com esses valores. Eu poderia no ano 1 ter um valor diferente, no ano 2, no ano 3, e aí eu ia configurando aqui o ano e ia colocando os valores na frente. Então vou clicar em OK, vou deixar selecionado minério, clico em OK, executo novamente e vou fazer ele cumprir essa meta. E ele está começando a trabalhar aí, que já vi na aba de output, ele está processo em data e tudo mais. Então ele conseguiu terminar aqui, entregou o que a gente pediu, e nós vamos analisar como é que ficou. Continua cumprindo a questão da rocha, mas eu vou lá no final, porque lá na coluna U ele adicionou aqueles hard constraints que eu pedi. Então, somando minério rico e pobre, mais ou menos 2,5. Ele cumpriu, é certo, no último ano que ele lavra o que sobrou. Só que eu quero também estacionalizar o teor. Então eu vou ter que criar, o de vocês ainda não tem, uma coluna, um campozinho para ele poder controlar teor. Então para ele controlar teor, que é a última coisa que faz, falta, que eu já estacionalizei massa da mina, massa da usina, e agora eu tenho que estacionalizar a qualidade com que ela entra lá dentro. Então vou de novo lá em Targets, vou clicar em adicionar, ele vai abrir para mim uma nova aba onde é que eu vou escrever teor underline, ferro aliás, underline teor. Eu vou mudar aqui o bullet point que está em rate per year para ratio, ou seja, é uma razão, e aí vai fazer sentido. Por quê? Eu tenho aqui embaixo no numerador o campo rico e o campo ferro. O que acontece é que ele coloca dentro desses campos? A partir do momento que ele sabe o teor que tem nesses campos, então, por exemplo, ele sabe o teor de ferro que tem dentro do rico. Ele calcula em tonelagem de ferro puro quanto que eu tenho ali dentro. Concorda que se eu dividir o ferro rico dividido pela tonelagem que eu tenho o teor, que o teor é justamente isso, quantas toneladas de ferro puro eu tenho naquela tonelada de minério. Então, o que eu fiz? Eu somei rico e pobre e dividi pela soma dos minérios aqui, colocando um em cada um do denominador. Eu vou clicar aqui no display para mostrar o que é rico mais ferro, a quantidade de tonelada de puro que eu tenho, dividido pelas quantidades do minério. Isso vai me dar um teor. E esse teor é o que eu quero dar um jeito de estacionalizar na minha usina. Então, 1 e 1 aqui no numerador, para a quantidade que eu tenho de ferro puro, dividido pelas toneladas de minério rico e pobre que eu tenho. Vou colocar aqui embaixo, nos valores alvos que eu quero, 0,24, mínimo 0, máximo 1. É que no máximo ele consegue fazer essas coisas mesmo. Clique em OK, vou deixar teor de ferro selecionado, clique em OK de novo e vou otimizar. Aí novamente, então de novo ele conseguiu fazer o meu sequenciamento do jeito que eu pedi e estacionalizou o máximo que ele tentou acima de 0,24. Ah, eu quero ver em formato de gráfico o que ele fez para cada um dos anos. Lembrando, se eu estou aqui com Shadow Report escrito aqui, ó, ou abre esse como box, tem todas as etapas que a gente gerou relatório, que foi fases, pushback, Shadow Report, e clicar aqui no gráfico, ele cria um gráfico sobre aquilo. Olha aqui a quantidade de rocha que ele puxou automático. Estacionalizado. Vou aqui clicar no Sharp Variables para mudar o que eu estou mostrando, e dessa vez eu vou tudo no incremental. Então eu vou pegar aqui, deletar Rock Incremental. Vou pegar aqui minério rico, mais minério pobre.
clicar em OK. A soma dos dois aqui, se eu tivesse criado uma variável, ia dar que ela tentou estacionalizar. Vou apagar esses dois aqui no remove. E vou adicionar aqui, ó, o minério. E agora eu consigo ver que ele estacionalizou. Está perto de estacionalizar. Eu peguei o minério que eu tinha criado aqui nos settings. No soft constraint. Estacionalizado. Remover. Incremental. Teor de ferro. OK. Também consegui dar uma estacionalizada, ou seja, o que está alimentando na usina por massa tem a tendência de estar mais constante e o teor de ferro também com a tendência de estar mais constante. Ah, mas eu quero ver isso aqui aplicado, ver no espaço como que isso aqui está acontecendo. Tem como eu ver esses blocos saindo? Tem. Lembra que aqui no Project Data, agora sim o schedule de você seleciona eles com o botão direito, clica em View. Quero ver todas as superfícies, clique em OK. Ele vai carregá-las para mim. Vai ser o mesmo esquema, a barra aqui de cima vai comandando. Eu vou clicar no Play aqui de lado, ele vai mostrando o avanço de cada uma das regiões. Aí a gente vê ele lavrando aqui. Esse iniciozinho aqui, gente, foi extremamente bom. Por quê? Ele não começou catando blocos. Ele pegou blocos de uma região totalmente perto. Muitas vezes o software de otimização gera alguns resultados que não são 100% viáveis tecnicamente. Então a gente tem que fazer uma série de ajustes para poder fazer ele ir crescendo, expandindo a lavra aos poucos, para que eu tenha uma distância de transporte aumentando e o meu custo aumentando aos poucos, e uma série de outros fatores. Às vezes ele pode aprofundar muito numa cava e depois vir abrindo ela, uma série de problemas. Software de otimização nenhum é milagre, porque a formulação é matemática que vocês estudaram aqui, que a gente viu, é o que todos obedecem, só que por vezes a gente tem que fazer alguns ajustes. Nessa aula, que não é um aprofundamento nessa questão, eu não tenho como fazer isso. Mas eu quero que vocês fiquem na cabeça que esse resultado que a gente soltou aqui, ele deve ser analisado. A gente só analisou as estacionalizações, mas a operacionalidade dele, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, são coisas que a gente tem que avaliar, sim, aos poucos. E eu queria chamar a atenção para vocês, que ver coisas ruins que vão começar a acontecer a partir do pit 9. Ele abriu esse aqui, abriu uma outra frente aqui, abriu essa, olha o tanto de frente de lavra que ele está tendo simultâneo. Isso não é bom. Então a gente tem que dar um jeito também de ajustar isso para que a gente consiga trabalhar isso de uma forma melhor. Ok, senhores? Então o que eu quero que vocês façam, que vai ser o trabalho da matéria? Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez nesse exercício aqui de otimização, só que com a diferença, vocês vão incluir a pilha aqui dentro. Então a pilha vai passar a fazer parte de fonte de minério para alimentar os fios. E eu quero que vocês me expliquem qual foi as diferenças que vocês encontraram ao fazer isso. Então, que diferença que deu no longo da vida, da mina, na estacionalização de massa, na estacionalização de teor, isso tudo que eu quero que vocês respondam para mim no trabalho de vocês. Como que o trabalho eu quero que vocês entreguem? Entrega para mim na forma de um memorial descritivo. Eu alimentei com esses e esses dados, me gerou esse modelo econômico, me gerou esse nested pits, eu escolhi essa cava que está aqui, depois dessa cava eu sequenciei esse pushback sequenciado, os motivos pelo qual você escolheu aquele pushback, estacionalizou, não estacionalizou, o que aconteceu em relação ao exercício que a gente fez sem a pilha. Então, ou seja, você vai estar respondendo, retomar aquela pilha, qual o benefício, qual o malefício que trouxe. Ok, senhores? Qualquer coisa, nós vamos ter um plantão, uma monitoria em conjunto para a gente resolver essas coisas. E eu queria aproveitar mais uma vez, agradecer a Dataminr pela parceria com o DNI, e que é um sistema que vocês viram que é muito simples, atende muito bem pequenas e grandes empresas. E eu tenho certeza que vocês, trabalhando com essa ferramenta aqui, mesmo de uma forma simplificada, vão estar galgando um diferencial a mais para o mercado. E se você trabalha numa mina pequena, vale a pena adquirir? Lógico que vale a pena adquirir. Trabalha numa mina grande? Lógico que vale a pena. Você viu ali que ele te determinou em qual região no espaço você vai lavrar?
para que seu beneficiamento funcione bem, qual a região do espaço você vai trabalhar, para que a sua operação de mina fique controlada. Então, vale a pena sim adquirir esse sistema. Ok, senhores? Então, um abraço, até mais e tchau, tchau.